Olá, bom dia, um bom domingo para você. Falando aqui da Holanda, hoje é dia do rei da Holanda, dia da dinastia Orange. Então tá todo mundo de laranja. E ao acordar e ver as bandeiras laranja postas aqui perto da minha casa, as pessoas andando na rua com as suas camisetas laranjas, os seus chapéus, os seus jalecos, as suas fardas laranja, falei, nossa, os legendários chegaram aqui na Holanda. Bacana, tomara que fosse verdade, que os legendários também já começassem o mais rápido possível a agir não só no Brasil, na Guatemala, mas em todo o mundo. Porque quando você busca a origem desse movimento legendário, é um movimento maravilhoso que tem por finalidade fazer com que o homem deixe de ser um banana, que a cada dia o que a gente mais vê são homens bananas, são os machos que buscam a masculinidade, os machos que acham que eu tenho que lutar pela minha família, matar se for necessário, aqueles que buscam ter uma pulseira laranja, uma farda laranja, seguir todos os movimentos. Isso é aquilo que vem das pessoas que ainda não entenderam o espírito do legendário. O espírito do verdadeiro legendário, que começou lá na Guatemala, já falei várias vezes, ele busca dar um grito de Ahu, A-H-I-U, amor, honra e unidade. Ou seja, fazer esse movimento para ser um homem melhor, não ser um bananão e fazê-lo por tua família. Ou seja, você participa do legendário, não é indo para buscar Deus, não, é para te melhorar como pessoa. E nesse caminho de subir a montanha, onde você vai aprender mais a lutar pela sua família, buscar uma nova versão tua, reconhecer que você é um conquistador que deve conquistar as coisas para o bem da sua família, que você deve ser uma pessoa que deve lutar pelos teus irmãos, pelo teu próximo, ser um reconciliador entre as pessoas e Deus e entre as pessoas entre si mesmo. Quando você consegue melhorar o teu nível de entender o que é o amor a Deus, o amor a você mesmo e o amor à sua família, quando você entende o que é honrar a Deus e honrar a tua família, honrar a tua nação, ser uma pessoa fiel, você vai mudar. Mas para isso, essa pessoa criou esse movimento não para despertar masculinidade. Eu estava vendo agora nos podcasts do Brasil, principalmente de um senhor, um pastor muito interessante, que leva várias pessoas de vários grupos de posições religiosas, e eu vi uma discussão entre um líder do legendário e um líder do machomania. Machomania. As pessoas estão ficando loucas. Ou seja, pessoas que estão pensando que esses movimentos é para despertar o macho que é em mim, que eu agora vou ser o macho, eu vou estar à disposição da igreja, eu vou ficar na porta da igreja para proteger a igreja, vou sorrir para quem devo sorrir e vou estar pronto. Ei, não é nada disso. É um movimento que tem por esforço físico, matar a sua carne, fazer com que você crie e entenda a dependência de outra pessoa, para você descer do seu posição de que você é o valentão, e que quando falta tudo na tua vida, você estende a mão e agarra na mão daquele único que pode te salvar, que é Jesus. Esse movimento é um movimento muito bacana, como já houve há muitos anos atrás, o movimento do Cursilho de Cristandade, o movimento do grupo do G12 na Igreja Protestante e agora os Legendários. São trabalhos, encontros que as pessoas ficam 3 dias, porque foi 3 dias que reflete o tempo que Jesus ficou morto e depois ressuscitou para uma nova vida. Tudo tem a mesma estratégia, na qual as ministrações são para confessar pecados, para expor os seus traumas para fora, para gritar perdão, eu te perdoo fulano, eu te perdoo Beltrano, numa montanha ou num encontro escondido, e depois fazer uma autoanálise, queimar os pecados que fez numa fogueira, ficar debaixo da cruz de Cristo, esperando que o sangue caia. Tudo isso tem até um sentido de valia, mas tudo isso fica na montanha, tudo isso fica no encontro, tudo isso fica no cursilho de cristandade, porque depois você tem que descer
para o plano normal. E a palavra diz lá em Lucas que Jesus subiu ao monte e lá no monte ele escolheu discípulos, ele escolheu servos. Ou seja, se você vai para o monte hoje, Jesus quer fazer com que você seja um servo melhor. Não só na igreja, porque na época Jesus não estava falando aí da igreja, ele falou da vida, você ser uma pessoa melhor. Então tudo que você faça, um cursilho de cristandade, uma Outreia, um G12, um legendário é muito bom, desde que você, ao fazer esse encontro, voltar desse encontro, você esteja preparado para agir no nível plano, porque tudo que sobe, o jejum, matar o corpo, essas dietas intermitentes, são tudo legal que te levam para o nível de espiritualidade, mas agora você tem que descer e igualar, estar no nível plano. E a palavra de Lucas 6 diz que Jesus, ao descer do monte, depois de escolher os seus discípulos, escolher os seus servos, não escolheu crente legendário para ganhar farda, ele escolheu servos, ele fez com que, e disse o seguinte, ele desceu do monte e foi para um lugar plano e lá deu ordens, ou seja, o que as pessoas esperam de uma pessoa que sobe ao monte, de uma pessoa que desce do monte depois? Ao descer do monte, as pessoas esperam, assim como esperavam de Jesus, que quando você volte desses encontros, desses retos de caráter, você volte com uma unção sobre você e dentro de você. Só sobre você não adianta nada, tem que estar dentro de você. Você teve um encontro pessoal, você voltou com uma unção. E para isso, as pessoas esperam com que você traga a presença de Jesus, que você, com esse Espírito do Senhor, que te liberou, perdoou os teus pecados, fez com que você perdoasse as pessoas, curou a sua alma, faz com que você, ao vir para o plano normal, você ajude as pessoas a serem diferentes. Ou seja, Deus te coloca num lugar plano agora, depois da montanha, não é para ganhar uma farda, porque subir significa buscar a Deus, subir significa ir atrás de ser tocado pelo Espírito Santo, subir significa buscar a companhia de Jesus, mas descer é agir como Jesus quer que nós hajamos na realidade do dia a dia. Descer significa entender o meu propósito como cristão, porque eu fiz um reto de caráter, eu fiz o cursilho, eu fiz o G12, então eu sei o que Jesus quer de mim, e como dizia a música do Marcos Witt, renova-me, Senhor, já não quero ser igual. Então, você, a partir de hoje, vai querer ser uma pessoa diferente. Então, quando Jesus desceu do monte, ele deixou um recado para mim e para você. E o recado que ele disse é: seja macho, tome conta da igreja, esteja disposto para o teu pastor. Ele não falou nada disso. Como é a ideia inicial desse movimento legendário, seja um homem melhor, deixe de ser um banana. Mas, talvez, para que você não aceite o que eu estou te falando, vamos falar o que Jesus disse. Jesus disse assim: olha, depois de descer do monte, você tem que ser humilde. Você tem que ser pobre de espírito. Isso significa não ser orgulhoso. E sabe qual que é o pior orgulho? É o orgulho espiritual. É aquele que te faz um super crente, um super cristão, um super legendário. E quando você está nesse orgulho espiritual, é muito fácil de que você perca o contato com Deus, porque o Senhor diz que os pobres de espírito poderão vê-lo, os pobres de espírito verão a Deus. E quando você faz um movimento desse, você acha que você chegou tão espiritual que de repente o que aconteceu? Você já ficou tão orgulhoso, você busca títulos, você busca um lugar, você busca uma posição, você busca trabalho. Ei, para, é no seu dia a dia, é ser uma pessoa melhor no seu dia a dia. Outra coisa que Jesus disse no plano, não mais na montanha, depois de descer, ele disse: não sejam machos, não sejam bravos com as pessoas. Sejam bravos e machos com tudo aquilo que não é justiça. Lutem e tenham sede e tenham fome pelo justo, pelo verdadeiro, pelo real. Isso é que você deve ser um macho forte, um macho alfa, uma mulher forte, para que você possa prosperar. Ou seja, quem for humilde verá Deus. Quem lutar e tiver fome de justiça, sabe o que vai ser? Vai conseguir a prosperidade. Então, o Senhor
depois do reto de subir a montanha, desses encontros, dessas situações de 3 dias de reclusão, o Senhor quer que você mude, seja humilde, que você aprenda a lutar pelo mal e pelo tudo que não é justo, e também entender que algumas pessoas vão te chamar de loucos, porque você está fazendo esses movimentos. Quando a pessoa te chamar de louco porque você fez esse movimento e continua a mesma pessoa, você tem que parar e falar, meu Deus, algo está errado. Ou eu tenho que fazer de novo esses movimentos, ou eu tenho que buscar Deus e encontrar com Ele. Mas quando te chamarem de loucos, porque você mudou, que você é humilde, que você começou a fazer exatamente aquilo que Jesus está mandando, você vai ter algo que os outros não vão ter, que é felicidade. Você vai se encher de felicidade. Então Jesus propôs e disse para todos aqueles que descerem da montanha, vão ver a ele, serão prósperos, serão felizes, desde que lutem consigo mesmo, sejam machos contra toda inverdade, contra toda injustiça e aceitem ser chamados de loucos por fazer as coisas que Jesus mandou. E a outra coisa que Jesus detesta é que você busque recompensa daquilo que você fez. Então, se você está fazendo isso, você não aprendeu ainda as letras desse movimento famoso do Legendários, amor, honra e unidade. Aí o Jesus, nesse mesmo lugar plano, depois que essas pessoas, que ele desceu da montanha, ele ensinou todo mundo e disse assim, ame os seus inimigos, faça o bem àquele que te tratou mal, dê a outra face, e ainda que alguém necessite de tua ajuda, não negue ajuda para quem precisa ajuda. Se alguém precisar do teu dinheiro e você tiver, empreste, mesmo sabendo que essa pessoa não vai pagar. Tenha empatia pelos demais. Antes de julgar, aprenda a ter compaixão. Para que saber por que essa pessoa está fazendo aquilo ou não? Perdoe quem te ofendeu. Perdoe quem te ofendeu. Ofereça perdão. Busque a reconciliação. E a outra coisa que o Senhor diz é, peça perdão se você ofendeu alguém. E se você sabe que alguém tem algo contra você, antes de querer subir a montanha, fazer qualquer coisa, deixa o teu problema onde está, a tua oferta onde está, o teu reto de caráter onde está, e vai ter o teu reto, que é pedir perdão. Ou seja, quem sobe ao monte, ao descer, vai aprender a ser humilde, vai aprender a lutar por toda forma de injustiça e de maldade, vai aprender a não ser uma pessoa que julga os outros, vai ser uma pessoa mais empática, vai ser uma pessoa mais perdoadora, vai ser uma pessoa que pede perdão, uma pessoa que busca não julgar as pessoas, mas analisar o porquê essas pessoas estão agindo assim. Por quê? Ouviram de Jesus, quando Jesus desceu do monte, além dessas orientações, Jesus disse assim, parem de ser hipócritas. O que é isso? Sim, Jesus disse, parem de ser hipócritas, porque vocês dizem Senhor, 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 e não fazem o que eu mando. Se vocês querem realmente ser pessoas fortes, que tenham um caráter, que são pessoas valentes, de valor, então aprendam a fazer o que eu mando. Porque se você fizer o que eu mando, diz o Senhor, eu serei o seu Deus, vocês serão os meus servos e filhos amados. Mas não seja hipócrita de fazer exatamente o contrário àquilo tudo que eu falei para vocês fazerem. Então, em nome de Jesus, que hoje o nosso coração seja cheio de amor a Deus, a nossa família, a nós mesmos e as pessoas que estão em nosso entorno. Que nossa honra, que nós aprendemos a honrar a Deus em tudo que eu for fazer. Tudo que eu for fazer, eu posso honrar a Deus e saber que aquilo que eu estou fazendo, eu estou honrando a Deus ou não. Honrar a minha esposa, honrar os meus filhos, respeitá-los, ouvi-los, corrigi-los com amor, exortá-los com dureza, mas da maneira certa. E vou aprender também a ter unidade. Unidade minha com Deus, unidade com a minha esposa, olhar nos olhos da minha esposa, olhar em unidade com os meus filhos, unidade com os meus amigos, estar ombro a ombro, costa a costa, com meus amigos. Esse é o verdadeiro grito do Ahu, amor, me faltou aqui a outra palavra, Jesus, honra e a unidade. Aprendamos com isso para que podamos ser diferentes e desçamos do monte e vivamos como Jesus quer no lugar plano, que é o meu lugar e o teu lugar como propósito de Deus. Deus te abençoe, espero que isso sirva para você e vamos em frente, porque o Senhor busca homens valorosos e mulheres valorosas que possam ser ajudadoras dos seus maridos.